Uma voz diz: clama, e alguém pergunta: que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, Deus. Que o Senhor nos ajude a sempre, ó Pai, tê-la como um bem precioso para as nossas vidas. Nos ajude a entender e a estarmos sempre atentos para ouvir, ó Deus, os teus ensinos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Algumas semanas nós falamos sobre a necessidade de ler e praticar. Um dos textos lidos foi Tiago 1:25, que diz que aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será bem-aventurado no que realizar. É bem claro o que o versículo quer dizer, né? Que é bem-aventurado em tudo o que realizar, não apenas aquele que lê a Bíblia, mas aqui diz aquele que considera atentamente, nela persevera, e ele diz, não sendo ouvinte negligente. O que seria o ouvinte negligente? Que ouve, mas não pratica. Ele diz, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Algo que coloca a prática da palavra de Deus como fundamental. Como então podemos ser esse operoso praticante? A partir da forma que nós lemos a Bíblia. E a Bíblia deve ser lida ouvindo. É isso que nós queremos falar nessa manhã. É interessante que o ato de ler se tornou algo muito descartável. A quantidade tão grande de informações, de livros, de coisas que são escritas, faz com que a gente despreze a leitura. Você lê alguma coisa já descartando. Um exemplo disso é o próprio jornal, que você compra, lê e depois joga fora, né? Serve para tantas outras coisas. Enquanto que a ideia de leitura é uma comunicação em que você quase que traz o escritor para dentro da sua casa, né? Quase que você está escutando aquela pessoa. Então, se eu não estou conversando pessoalmente com você, mas eu escrevo uma carta para você, quando você recebe aquela carta, quase que você está me recebendo ali na sua casa, né? Você está lendo a carta e me ouvindo falar, mesmo à distância. Então, a escrita precisa ter esse caráter de ouvir. E isso tem ficado um pouco de lado, né? Facilmente descartamos coisas importantes. Os livros têm se tornado simplesmente objetos de informação, onde você recorta e cola uns pedaços dele, né? Onde aquela informação ela é simplesmente sugada de forma totalmente estranha, né? Eu vi uma foto um dia desses, quando a professora terminou de escrever na lousa e falou para os adolescentes, né? Agora pode copiar, né? Vocês sabem o que eles fizeram, né? Cada um pegou um celular e tirou uma foto da lousa. Então, nós estamos vivendo um tempo desse, onde a informação ela vira um JPEG, né? Uma imagem no computador, que aquilo ali provavelmente vai ser esquecida, vai ser perdida. Nem o ato de você escrever, de copiar mais. E o grande problema é quando esse ato de ler descartando se torna um ato com as coisas de Deus. Quando você pega um folheto, quando você pega um boletim da igreja, quando você pega a própria Bíblia, alguma coisa tão importante que está ali na sua mão, e você simplesmente descarta partes dela, se não todo.
A Bíblia, então, é o principal livro, e ela deve ser lida da forma melhor, que é ler ouvindo. O que é ler ouvindo? Ler se identificando com as suas histórias, ouvindo as suas perguntas. A Bíblia faz perguntas para a gente, respondendo essas perguntas, atento às ordens da Bíblia, buscando praticar. Ler ouvindo as canções da Bíblia, adorando a Deus, aplicando a palavra à nossa vida, à nossa família, ao nosso país, ao nosso trabalho. Isso é ler ouvindo. Então a Bíblia precisa ter esse ato de ler e ouvir. Quando a leitura da Bíblia ela é feita com essa intenção de ouvir, ela é um encontro com Deus, não com palavras antigas. Nós falamos há pouco, que quando você recebe uma carta de alguém, é como se você estivesse recebendo aquela pessoa, como se você estivesse vendo aquela pessoa na sua casa. Já parou para pensar, quando a gente ler a Bíblia, e ler Jesus falando com seus discípulos, se a gente ler de forma tão entrando lá, no personagem, entrando na Bíblia como uma viagem, na presença de Deus, você vai exatamente ouvir Jesus falando com você. E essa ideia exatamente de ler ouvir, que é trazer para perto, e não é qualquer pessoa, é o próprio Deus. Quando a gente lê ouvindo a palavra, a gente vai trazendo Deus para perto. Essa palavra tem importância para nós, e assim a gente busca entender melhor. O que acontece então, irmãos? Muitas vezes a gente percebe que a falta de motivação para a leitura da Bíblia, a falta de interesse, eu creio que exatamente o que falta é este ler ouvindo. Porque se a gente tomar essa dimensão maior da leitura, principalmente da palavra de Deus, não há como você fazer uma leitura e achar sem graça. Você já ouviu pessoas que falam que não gostam de ler? Pessoas que falam que não gostam de ler é porque elas não conseguem realmente ficar paradas num cantinho e ter a companhia do livro, porque ler é isso, você tem como companhia o livro. Quando você senta para ler, seja o que for, e você se coloca ali junto com aquela leitura, não há como a gente não ter um prazer, uma alegria, porque é muito interessante, a forma que o cérebro funciona. Às vezes nós somos atraídos por imagens, por vídeos, por sons, mas não há nada melhor do que o pensamento a partir de palavras que são escritas no livro. O livro não precisa ser colorido, não precisa ter imagem. E quanto menos coisas ele tem, mais é a gente que precisa formar na nossa mente. E aí nós vamos formar essas imagens, nós vamos nos aproximar daquilo que está escrito na Bíblia. O que a gente precisa fazer então na leitura da Bíblia? Uma das coisas é como se a gente estivesse lendo como se fosse pela primeira vez. Esse ler como se fosse pela primeira vez é exatamente pela profundidade que a palavra de Deus tem, Então a palavra de Deus é um livro que nunca fica antigo, é um livro que com certeza sempre tem algo a mais a nos ensinar. Ler como se fosse pela primeira vez, na ideia de sempre aprender. E é isso que faz de um ouvinte. Muitas vezes nós não queremos ouvir uma pessoa porque a gente diz, eu já sei o que ele vai falar, então eu não quero ouvir. Eu creio que nos falta ler a Bíblia como se fosse pela primeira vez, e dessa forma aí a gente vai ter atenção para ouvir o que ela tem para nos dizer, com os nossos corações abertos aos seus ensinos, com certeza dando importância a cada uma de suas palavras, atentando para essas palavras. E a gente pode terminar com essa frase: ler com os ouvidos é respeitar o que foi escrito.
Já parou para pensar que realmente a importância do respeito que nós devemos ter para com a palavra de Deus? Ela é o livro que Deus deixou para nós como revelação. Algo que não pode ser descartado. Você tem condições de, por exemplo, falar com alguém e achar normal a pessoa não te responder? Já pensou em olhar no olho de uma pessoa e fazer uma pergunta ou falar alguma coisa e essa pessoa simplesmente não responder nada? Será que isso acontece? Bom, geralmente não. Se você fala alguma coisa para uma pessoa, né? Até um bom dia, a pessoa, se ela não responde, ela faz assim pelo menos, né? Há uma resposta. Agora pense, hoje em dia se escreve mensagens de texto, e-mails e tantas formas de comunicação. Você já reparou como essas formas de comunicação estão se tornando comunicações sem resposta? Quando você manda um e-mail para alguém, você sabe que aquela pessoa leu o seu e-mail. É como se você falasse com ela, oi, bom dia, e a pessoa olhasse para tua cara e ficasse olhando para tua cara assim. Sem resposta. Eu fico bravo com isso. Quando você manda um e-mail para uma pessoa, a pessoa não responde. Dá vontade de escrever outro. Eu não sou spam, não, me responde aí. Fala pelo menos que você recebeu a minha mensagem. Mas nós estamos vivendo nessa era que você fala e a pessoa, ela responde se quiser. Então, quando eu não posso responder o e-mail, eu escrevo recebido. Devolve para a pessoa. Pelo menos a pessoa sabe que você leu. Oi, depois eu te respondo. Com tanta facilidade, hoje nós desprezamos a comunicação. E é isso que a gente passa a fazer com a Bíblia. Você lê sem responder. E ler ouvindo é ler e responder. Que a gente possa entender isso cada dia mais, compreender, buscar tantas coisas belas que a palavra de Deus tem para falar conosco. Eu preciso ler ouvindo. E além do mais, eu preciso ouvir ouvindo. Isso fica para outro dia, né? Porque talvez muitos ouviram hoje aqui. Mas será que ouviram realmente o que eu falei? É que Deus esteja falando conosco. De todas as formas, né? Pela palavra pregada, pela palavra lida. E que eu tenha essa condição de ouvir o que está sendo dito para mim. Porque o que é dito para mim por Deus, é disso que depende a minha vida eterna. Se eu fecho os meus ouvidos à palavra de Deus, eu estou me fechando à vida, à salvação. Nós vamos colocar em pé de novo, vamos orar e depois nós vamos cantar mais um hino. Deus querido, nós te louvamos por esta hora, agradecemos a Ti, Senhor, porque o Senhor é o Deus que cuida de nós, das nossas vidas. O Senhor é o Deus que nos fortalece em tudo, ó Deus. E nós queremos pedir que o Senhor Deus nos ajude a dar importância à Tua palavra, a cada palavra que lemos, ó Deus. Essas palavras são palavras de vida. E que possamos ter como o principal, ó Deus, para nós, o reconhecer a Tua voz em cada uma dessas palavras. Abençoe as nossas vidas nessa manhã, na escola dominical e todo o nosso dia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.